Olá, meu nome é Regis. Hoje é dia 14 de abril de 2025 e eu quero fazer mais uma das gravações da série da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus. Então, eu tenho o meu ritual aqui da gravata espiritual, vamos dizer assim, que é, na verdade, um estereótipo, né? Hoje eu fiz meio atrapalhado aqui, justamente porque eu não quis usar o prendedor. Pronto. Então, são. Que horas são? São 21h22 e eu tenho alguns compromissos que eu tenho que começar antes das 10 horas, então eu estou tentando com isso também limitar o tempo que eu vou ficar fazendo essa gravação. Não sei se vai funcionar, provavelmente não. Mas a ideia é a seguinte: hoje eu quero falar sobre aquilo que, pelo menos eu considero que são experimentos, experimentos básicos, experimentos elementares e que poderiam ser feitos de maneira muito categórica, não espetacular, entre aspas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão do mundo espiritual, ele tem coisas muito espetaculares, mas que não são assim sistematicamente feitas daquela maneira chata que a gente pode facilmente publicar e replicar, vamos dizer assim, né? Então, de vez em quando aparece um cara que supostamente tem poderes de cura, né? Mas o pessoal não faz um controle daquele troço. E aí, claro, a acusação que eu mesmo faria é: tá, tantas pessoas se curaram de maneira espetacular. Mas e como é que eu faço para saber qual foi o número total de pessoas para ver se isso foi eficaz, né? Eu, recentemente, há um pouco mais de um mês, tive supostamente uma ruptura do tendão extensor da falangeta do dedo mínimo dessa outra mão aqui, da mão direita. Aí eu até entrei em contato com uma clínica de traumatologia aqui, como é que é? Santo Antônio, mas não me responderam. Eu fiz isso pelo WhatsApp deles, aí tentei pelo telefone indicado na página deles, não consegui ligação, dizer que estava errado, desisti. O que acabou, o que eu fiz, né? Eu brinco que na minha infinita arrogância, eu, primeiro de tudo, né, no que aconteceu, eu já coloquei aqui isso aqui é a haste plástica de um cotonete, acho que é nome comercial, mas tudo bem. E aí imobilizei o dedo com isso e com essas fitinhas aqui, né? Isso já faz um mês, então já troquei várias vezes aqui, já utilizei outros sistemas, né? Utilizei um garfinho, a explicação que diz que a tala deve ser por cima do dedo, né? Mas eu fiz um outro sistema para deixar em hiperextensão, né? E aí eu procurei na internet e dizia: olha, se a ruptura do tendão for aqui, então tem que fazer cirurgia, não tem jeito. Ou tem jeito, mas a maneira mais segura, não mostrava as estatísticas, era fazer a cirurgia. Se for aqui, se for essa bem na falangeta, aí pode ser, ou deve ser, com imobilização por 8 semanas. 8 semanas é um tempo terrivelmente longo, né? São 2 meses quase. Mas, na primeira semana eu não consegui em contato com a clínica de traumatologia. Eu mandei as minhas mensagens, tentei telefonar para eles. Aí, deixei como estava, né? Eu até acho que já às vezes eu tiro isso aqui para limpar, nem sempre, nem todo banho eu faço isso. E aí qual é o problema? Eu fiquei pensando, se eu for num médico genérico, ele pode ter visto, pode não ter visto, ele pode ter matado a aula de traumatologia de mão, de tendão, né? Ele provavelmente vai fazer a mesma coisa que eu.
Ele vai ali num cantinho e vai olhar na internet, talvez num site melhor do que o que eu fui. Eu fui no Google, né? Ah, e vai procurar o que tem que fazer. E como ele atende ali a emergência, ele talvez não veja o que se dá certo ou não, né? Então isso não gera ciência. Ele vai repetir uma coisa que ele já pegou pronta, que pode ser mais ou menos científico, e a medicina tem um monte de coisas que de vez em quando o pessoal revisa e descobre que não tinha nenhum fundamento que a gente fazia antes. Às vezes as coisas mais bem estabelecidas não se sabe de onde é que veio aquela noção. Bom, basicamente a questão nessa questão do mundo espiritual, isso é ainda pior, né? É difícil consultar estudos que mostrem a eficácia de um determinado santo ou de um determinado médium, né? Que tenha sido mais ou menos bem estudado. Por exemplo, o Zé Arigó, que era um médium que atendia pelo Dr. Fritz, né? Tem muitos vídeos dele. Bom, não sei se tem muitos, eu vi alguns. Tem um que a repórter meio que. Acho que era o segundo médium. Não me lembro se já era o segundo ou se era o primeiro. Não, acho que era o segundo médium que apareceu. Não era mais o Zé Arigó. Era um ginecologista. O Zé Arigó, não me lembro se ele era dentista. E aí era um ginecologista que estava fazendo às vezes de Dr. Fritz. E ele tinha um sotaque diferente. Possivelmente não era mais o suposto espírito do Dr. Fritz original que ia no Zé Arigó. É tipo, não é facção que eles dizem, como é que é? Uma falange, tipo a falange dos Exus, falange das pombagiras, né? Então teria, entre aspas, a falange dos Dr. Fritz, né? Mas, enfim, aí tem um vídeo em que a repórter pergunta se é ele mesmo. Aí não fica claro se é o médium ou o espírito ou, enfim, o farsante, não fica claro. Ele vai lá, fica meio puto, aí ele tá mexendo nas costas de um cara ali, aí ele pega, sei lá, uma tesoura e diz, enfia aqui. Aí a mulher, não, eu tô com medo. Aí ele pega a mão da mulher e enfia, né? Ele diz assim, se não é a minha mão, se não é o Dr. Fritz, sei lá, tu põe aqui, o cara vai ficar paralítico, alguma coisa. Na verdade, o mais impressionante é que o cara não tá reagindo de dor por uma ferida aberta e escarafunchada, né? Isso por si só já é impressionante, né? Mas pode ser um tipo de hipnose, pode ser muitas coisas, não necessariamente um espírito. E principalmente não fica claro qual é a eficácia. Não há um acompanhamento, eu não sei se há um acompanhamento de quantos casos são atendidos num dia, parece que são, sei lá, umas 200 pessoas. Então é um número bom para fazer estatística, né? Então, desses 200 pessoas, no primeiro dia, tantas teve abertura de tecido, cortou, não sei o quê. E aí, quantas dessas tiveram infecção? Nenhuma? Isso já é por si só um resultado fantástico, maravilhoso e que seria fácil de registrar, né? Melhorou a lesão, o problema desapareceu, com qual probabilidade, aliás, com qual distribuição dos resultados, né? Então, 10% infeccionaram, 50% melhoraram um pouquinho, 20% melhoraram fantasticamente. Estou chutando resultados aqui porque eu não sei quais são os resultados. Eu nunca vi nada publicado nesse sentido que desse assim alguma ideia de que foi um acompanhamento sério. Então fica aqui a sugestão, entre aspas, né, de fazer um estudo desse. E provavelmente já houve estudo mais ou menos desse tipo que foi interrompido porque, sei lá, a rotina era muito caótica, etc, etc. Então tem fenômenos aparentemente espetaculares que a gente não tem controle sobre eles, a gente não tem nenhum estudo controlado, né? Então a gente não sabe se funciona. A gente não sabe se alguma daquelas pessoas morreu
em decorrência da intervenção, provavelmente não, mas enfim, um ginecologista ou um dentista certamente saberia fazer cortes sem que, sei lá, começasse a esguichar alguma coisa e sem necessariamente atingir um nervo, alguma coisa assim, né? Claro que isso também acontece mesmo em cirurgias feitas por bons, experientes cirurgiões, de vez em quando dá tudo errado, né? Mas é muito engraçado que alguns desses Dr. Fritzes, né? Parece que o original até falava em alemão, com quem sabia falar alemão e a pessoa reconhecia. Eu fico na dúvida porque um amigo meu uma vez, ele fingiu para uma conhecida, eu não presenciei essa cena, mas outros amigos em comum disseram que ele fingiu ser francês. E aí a mulher sabia francês. Ele fazia dessas loucuras. E ele começou a inventar uma coisa assim, e aí a própria mulher racionalizou. Ah, não, é que deve ser um outro sotaque, alguma coisa assim. Eu não consigo acreditar que ela realmente acreditou que podia ser alguém de um outro, sei lá, de um outro cantão. Eu não me lembro. Acho que não me lembro se ele disse que era canadense ou francês ou sei lá o quê. Só sei que ela sabia francês o bastante para trocar algumas palavras básicas e não estava dando para entender nada do que ele falava, né? É como quando alguém tenta imitar uma língua e começa a repetir, sei lá, algumas palavras ou um jeito de falar que ele supõe que são característicos daquela língua. E foi exatamente isso que esse meu amigo fez. Eu brincava que esse nosso amigo em comum era o mais genial da turma, só que ele, dentro da sua genialidade, alguns ficavam até meio ofendidos, me contaram depois, né? Que eles queriam ser mais inteligentes ou geniais do que este nosso amigo em particular. E ele, nessa sua genialidade, foi ter uma profissão bastante humilde, né? Ele não tinha nada de humilde, tá? Ele era bastante metido, etc, etc. Mas as escolhas que ele fez na vida seriam, assim, em tese, muito distantes da suposta capacidade que ele tinha. Mas claro que ele não sabia falar francês. Essa mulher que sabia falar francês, que foi exposta pela farsa dele, não conseguiu entender o que ele estava falando. E em vez de dizer, eu acho que esse cara está se fingindo, pelo menos ela inventou essa racionalização. Ele deve ser de um cantão, um suíço, sei lá. Eu não sei de onde é que ele disse que era, que não dava para ela entender. Então existe essa nossa boa vontade infinita, assim como a minha arrogância infinita. E essa nossa boa vontade infinita, ou nossa vontade de querer acreditar em algumas coisas, nos permite mistificar. Então eu não sei qual é a estatística do doutor, como é que é, do Dr. Fritz através do José Arigó, ou do Dr. Fritz através como é que se diz, do ginecologista tal, ou sei lá, dos 500 Josés, dos 500 Dr. Fritz, né? Então fica difícil de saber o que é isso, se isso funciona, se isso ajuda mais do que atrapalha. E claro, mesmo que a gente comprove que tem alguma coisa muito impressionante ali, isso não quer dizer que tem um espírito fazendo isso. Pode ser mil e uma coisas, né? Pode ser um fenômeno que nós não conhecemos, muito drástico, com um sinal muito forte, né? Certamente melhor do que as medicações que a gente tem. Então, para tu testar se uma medicação faz bem ou faz mal, ou tanto faz, tu distribui ele em um grupo de controle, um grupo que vai sofrer a intervenção de verdade. Se possível, tem o duplo cego, ou seja, as pessoas que estão aplicando também não sabem. As pessoas que estão tomando de preferência não sabem, embora às vezes o cheiro da medicação é diferente ou tem também efeitos colaterais peculiares. Mas enfim, às vezes o placebo tem mais efeito colateral, porque as pessoas imaginam, tem o efeito nocebo, né? O placebo tem mais efeito nocebo, ou seja,
se dá água para a pessoa e ela passa a ter tontura, dor de cabeça, inchaço em alguma coisa, mas ela está tomando água. E esses sintomas, esses sinais ou sintomas não são característicos do problema que ela em tese estava a tomar. Mas enfim, vai ter pessoas que vão alegar que sentir uma sensível melhora e tem pessoas que vão alegar que tiveram uma sensível piora ou tiveram efeitos colaterais, piorou, depois melhorou, a gente não sabe no caso concreto se foi a história natural da doença, ou seja, o curso natural da doença naquela pessoa, se foi o efeito psicológico, entre aspas, né, que piorou, que melhorou. Seja a pessoa relatar uma dor de cabeça, ou a pessoa relatar que houve uma melhora muito grande, que, sei lá, desinchou o dedo, alguma coisa assim, testando um novo anti-inflamatório, alguma coisa assim. Mas e nos efeitos parapsíquicos, parapsicológicos, sobrenaturais, entre aspas, não me parece que haja nenhum trabalho assim que demonstre publicado, que eu saiba, também não sou especialista na área, então posso estar, que mostre um sinal bem claro. Então, o que a gente sempre ouve é aquelas notícias bastante espetaculares que meio que não são, não tem comprovação, não tem a repercussão. Aí, claro, pode-se chegar a teorias da conspiração, né? Tipo, não, se as pessoas, pegar lá do Valdo Vieira, se as pessoas aprenderem o poder do estado vibracional, a indústria farmacêutica vai entrar em colapso, né? Acho que o próprio Valdo tomava medicações para controlar a pressão, etc, etc. Então, aparentemente não é assim que funciona. Mesmo essa teoria da conspiração, ela é meio difícil de comprovar. Eu sou um teorista das conspirações, eu acredito que, então, em 2020 nós tivemos uma conspiração para esconder a origem do problema, para esconder a natureza do problema, para esconder as possibilidades de manejo do problema mais eficazes. Se inventou que determinados manejos seriam extremamente necessários e razoavelmente eficazes. Em 2021, as apostas dobraram, que foram propostos, então, métodos farmacêuticos, né? Em 2020, métodos não farmacêuticos, se proibindo também que se utilizassem supostos métodos farmacológicos disponíveis. E em 2021 começou a ser disponível algumas alternativas farmacológicas, para não utilizar um termo aqui tabu. E isso gerou uma enorme descrença na ciência, porque a ciência se presume que está corrompida, porque, enfim, os pesquisadores eles têm que se submeter aos seus orientadores, eles não podem confrontar muito os seus orientadores e acabam virando corinhos, escravos, alienados pelos seus orientadores, que por sua vez alguns deles nas áreas da química, da farmacologia, da medicina, geralmente têm conflitos de interesse, ou seja, eles trabalham para um laboratório ou eles recebem financiamento de um laboratório para alguma coisa. Então, na declaração de conflitos de interesse, praticamente sempre tem conflito de interesse. E quando não tem a declaração, pode ser que haja o conflito de interesse. E tem uma série de problemas nas pesquisas que assim, para dar um exemplo mais banal, eu faço 10 pesquisas e em uma delas o sinal é interessante. Ou seja, em uma delas, aquilo que eu estou tentando testar mostra claramente que faz mal ou mostra claramente que faz bem alguma coisa. Eu não publico as 10 pesquisas que eu fiz, as 10 intervenções que eu fiz, nas quais em 9 não deu grande sinal, mas em uma delas deu um sinal
se não grande, significativo. Que em tese não seria coincidência. Bom, em um caso deu que não, aquele resultado não poderia, ou dificilmente seria coincidência, mas se diluir as 10 vezes que eu testei mais ou menos a mesma coisa, e somar e dividir todos os resultados, nenhum deles deu significativamente indicação de que aquilo funciona ou que aquilo faz mal. Então, as pesquisas são falsas, são falsificadas. Se não me engano, aqui o nome é p-hacking. P é aquele negócio da probabilidade daquele resultado não ser coincidência, né? E que não é igual para todo tipo de experimento. Mas... E aí o resultado é que, sei lá, isso em 2010, 2009, tinha um químico da Bayer que disse que, olha, meu trabalho é tentar replicar os estudos publicados sobre coisas químicas da farmacologia, né? E é 70% ou não dá para reproduzir porque não há dados suficientes para eu fazer experimento, ou o resultado é muito diferente, sugerindo que 70%, eu estou chutando aqui que seja 70%, deve ser um número mais específico, ou ele foi, ao longo de várias entrevistas, fazendo declarações assim, ou sendo anotado assim pelo jornalista, e ele então diz que, eu não sei como é que ele publicou isso, depois eu sei que a partir dessa notícia que furou a bolha dos especialistas e chegou ao público em geral, eu passei a ter notícias de muitas pesquisas nesse sentido, mostrando a crise de reprodutibilidade dos experimentos científicos publicados, né? Se não são publicados, aí mesmo que não dá para reproduzir, porque eu não sei o que foi feito. E quando é publicado, muitas vezes o artigo não dá informações suficientes para que o experimento seja replicado. E quando há informações suficientes para que o experimento seja replicado, os resultados obtidos pelas pessoas que tentam replicar são muito diferentes dos resultados originais. E, para complicar tudo isso, alguns experimentos são muito caros de fazer. Então, eles praticamente não são replicáveis. Então, um experimento que vai envolver, sei lá, 200 pessoas durante 5 anos, como é que a gente reproduz isso? Né? Não tem, sairia muito caro. Resultado 2, esses experimentos só são feitos por grandes empresas farmacológicas, que obviamente não são neutras em relação ao resultado. E não há um controle, não é possível rastrear quantas vezes um determinado grupo de pesquisa, num determinado laboratório, fez o mesmo procedimento, até que em alguma das vezes o resultado parece não ser aleatório. Mas voltando a esse argumento, se somar todas as vezes que se fez mais ou menos o mesmo experimento, fazer, digamos assim, um meta-estudo dos estudos que aquele laboratório fez, aquele resultado é meramente uma coincidência estatística. E tipo, pega 10 pessoas, quantas delas são pedreiros? Vai depender de onde é que eu faço a coleta de pessoas, né? Digamos que eu randomizo a coleta de pessoas. E aí, 10 pessoas, quantas são pedreiros? 10 pessoas, quantas são pedreiros? Então, eu tenho um dado estatístico de que pedreiros são tantos por cento da população, mas aí, mesmo fazendo essa randomização, lá pelas tantas, eu encontro uma população de 50% de pedreiros numa amostra randomizada. Quer dizer que, na verdade, metade da população humana
são pedreiros? Não, a minha amostra, naquele caso... Bom, aqui eu tô dando um exemplo muito atabalhoado, né? 10 pessoas, é uma amostra talvez muito pequena. Então, sei lá, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas randomizadas e vejo quantas são pedreiras. A estatística que eu tenho do IBGE, do sei lá o que, é de que são 10%, sei lá qual é o número de pedreiros que tem na população média. Mas eu consigo um resultado muito diferente, mesmo fazendo randomizado, que deveria dar sempre com um tamanho de amostra suficiente, 1.000 possivelmente é até grande demais, deveria dar um número próximo, não muito divergente. Mas em algumas vezes que eu fizesse isso, daria um número muito baixo ou um número muito alto. E aí, conforme que eu quero provar, eu consigo, sem manipular, sem falsificar a randomização, etc, 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 eu consigo um resultado falso, bem falso. Bom, voltando então para a igreja da concepção pragmática de Jesus, o que me incomoda um pouco é que eu, como todo mundo, quero acreditar que eu tenho poderes mágicos, né? Então, vou pensar em fulano que está passando mal, vou ver se ele se cura, né? Eu vou aqui colocar minhas mãos, eu nem sei se ele está para esse lado aqui, mas tanto faz. A natureza, o universo vai direcionar os meus bons fluidos para ele, alguma coisa assim. Vou entrar no campo mental e vou utilizar, sei lá, a energia dessas conchinhas aqui para me conectar com não sei o que, e aí utilizar a minha energia animal natural para curar ou para matar, né? Porque também tem gente que faz isso, né? Que diz que faz isso ou que acredita que pode fazer isso. Mas isso seria relativamente fácil de medir, de mensurar, de verificar se funciona ou se não funciona, ou quanto funciona, com quantas pessoas funciona, com quantas pessoas não funciona. Tudo isso, em tese, daria para medir. Até porque não se diz que é assim um leve, vago sinal. Seria um sinal muito forte, né? As pessoas põem dinheiro nessas coisas. Tá, as pessoas põem dinheiro em astrologia, um monte de coisa. Põem dinheiro, sei lá, no jogo do tigrinho, né? Mas daria para... Se o sinal for bastante forte, dá para medir. Tem muita coisa que a gente hoje precisa de uma máquina gigantesca para testar. Aqui atrás, eu tô com um martelo aqui, que tá com 2 ímãs de um apagador de quadro branco, né, da minha encarnação passada até final de março de 2023, que era de professor. Então, essas 2 coisinhas aqui fazem uma coisa incrivelmente mágica. Ó, já tô... Ela, sem nenhum contato, um ímã puxa o outro. Então a gente tem fenômenos que em tese são bastante impressionantes, fenômenos eletromagnéticos, né? Que a gente até pode discutir o que realmente está acontecendo, se são... Tá, todos nós aprendemos que é um fenômeno eletromagnético, né? Eu me lembro também que é muito comum que pessoas que têm um certo conhecimento prático muito grande não tenham um conhecimento teórico minimamente razoável. Isso eu me lembrei porque uma vez eu estava fazendo um curso de manutenção de hardware e software no Senac, né? E aí o professor, muito bom professor, falou do magnetismo e tal, e disse que o caso mais radical era o magnetismo da Terra, né, que evitava que a gente
saísse voando por aí. Eu disse, não, professor, isso é um erro conceitual. Eu tinha sido formado em filosofia e tudo mais, mas estava fazendo aquele curso no Senac. É um erro conceitual. O senhor está confundindo a força eletromagnética com a força gravitacional. O que impede que a gente saia voando por aí não é um imã, né, da Terra nos prendendo. Até porque o imã não nessa quantidade, ele não consegue grudar aqui na minha pele. Né? Tem aqueles vídeos das pessoas que diziam que a vacina tal, aí colavam aqui para mostrar que a vacina estava alterando eles, não sei o quê. Mas enfim, não é a força eletromagnética que nos mantém presos ao Sol, atraídos à Terra. Né? Até se pode questionar, a teoria da relatividade não explica a força gravitacional como uma força, mas como uma distorção da geometria do espaço e blá blá blá. Mas a perspectiva é reduzir essa explicação à teoria quântica. Então, tem partículazinhas que estão viajando, né? Os gravitons que explicariam essa, assim como aqui no campo magnético tem aquele negócio com limalha de ferro, né, para mostrar os campos eletromagnéticos. E nem eu também sei muito disso, né? Eu sempre posso dar desculpa de que eu sou de humanas, embora eu não concorde que filosofia seja de humanas. Mas não é mais de humanas do que é de exatas, ou enfim. Mas a questão aqui fundamental é que é muito comum, até mesmo pessoas de uma área científica, terem um conhecimento muito grande sobre alguma coisa muito específica, que foi o, sei lá, o doutorado delas. Claro que aquele doutorado supõe que elas conhecem bastante bem muitas coisas, então elas estão tentando ir além. Aquele diagrama do doutorado como uma verruguinha de conhecimento novo que é produzido. Isso não é verdade, não é assim que funciona. Não chega a tanto, mas pergunta de alguma outra coisa, mesmo da mesmo campo, sei lá, um cara que se doutorou em física, em alguma coisa, sei lá, de mecânica quântica, né? Perguntar para ele alguma coisa de, sei lá, estresse dos materiais, isso é mais engenharia, né? Mas enfim, o cara é especializado em altas energias e eu faço para ele uma questão de óptica, né? Ou de óptica discreta, né? Então, lente assim assado. Ele, pai, me lembro que eu estudei isso, eu odiava aquele professor, ele não sabe. E pode ser pior ainda, ele pode ter concepções muito erradas, que podem ter sido passadas pelo professor e pelos artigos ou livros que ele leu a respeito. E pode ser que ele esteja mais errado ainda na área na qual ele é especialista. Isso também acontece. Mas voltando então às explicações sobre os fenômenos sobrenaturais, entre aspas, né? A concepção da igreja, da concepção pragmática de Jesus, é a de que não existe sobrenatural. O sobrenatural é um natural que ainda não se conhece. Essa concepção pode estar errada, né? Então, por exemplo, se a gente vive numa simulação, né? Então o que a gente chama de natural é uma ficção, é falso. E existe uma verdadeira realidade na qual a simulação é uma simulação. Mas, digamos assim, as leis da natureza, que nós entendemos como leis objetivas, elas podem ser totalmente falsas. Coerentes ou relativamente coerentes, mas falsas. E tem uma outra realidade. Então, sim, a gente pode estar completamente perdido, a gente não sabe nada, a gente apenas faz uma engenharia reversa
das regras arbitrárias que foram colocadas na simulação, que pode ou não ser baseada em características que existem na verdadeira realidade. Pode ser muito pior que isso, pode ser que haja várias camadas sobrepostas de simulação. E talvez seja duvidoso que se consiga chegar a uma realidade verdadeira última. Pode ser ainda que a realidade seja uma coisa muito complexa, como aquela definição lá do Spinoza, né, das infinitas dimensões. A gente conhece a dimensão material e a dimensão espiritual. Mas enfim, pode ser que haja muitas dimensões e a gente às vezes consegue ver uma certa regularidade relativa a alguma coisa, às vezes de outra. Para explicar um fenômeno a gente vê. Então o mundo pode ser muito complexo e impossível de ser compreendido pela mente humana, que é muito pequena, muito estreita, e o universo é complexo demais. Não é nada simples. Ou até é uma coisa simples se a tua memória de trabalho é do tamanho de, sei lá, de 1 bilhão de terabytes, que inclusive deve ser uma outra unidade. Então, é óbvio, mas só se tu tem essa visão panorâmica que consegue, numa única olhada, ver essa quantidade de informações. Então, quadros e quadros de fórmulas no quadro verde ou no quadro branco, tu consegue ter isso de cabeça, porque a tua memória de trabalho é desse tamanho. Então, há uma barreira. É possível de compreender, não é nada de especialmente difícil ou complicado, mas está além da nossa capacidade. Uma outra hipótese ainda, que é a que eu gosto mais, é a mais simples, né? Não, vamos supor que há um contínuo, né? Uma continuidade. Então, este mundo aqui que tem essas regrinhas, como essa regra que eu também não entendo muito bem, teria que revisar para falar da atração magnética de um ímã, né? Ou da repulsão do mesmo polo de um ímã, né? Tem aqueles globos Atlas em forma de globinho, né? Que ficam suspensos por ímãs, né? Isso é um fenômeno que me parece objetivo, real, material. Mas existe a tese... Bom, existe o problema grave dos fenômenos mentais, né? Então, eu tenho condições de verificar esse fenômeno, mexer com ele, ficar, né? E eu tenho essa experiência que é de, sentir os meus dedos aqui segurando o ímã, puxando e separando com uma certa dificuldade, etc, etc. E não é clara a relação de uma coisa com a outra, ou seja, tá, eu posso explicar numa outra pessoa como processos bioquímicos e eletroquímicos e blá blá blá, e tentar dar uma explicação puramente causal e meio que tentar prever o comportamento, ou tentar poder explicar o comportamento, ou até poder prever o comportamento com base nesses elementos, tipo, se eu der um choque aqui, ele vai torcer a boca aqui. Se eu disser para ele que ele está muito bonito, ele possivelmente vai acreditar em mim, mesmo que eu diga uma coisa absurda com tal probabilidade. E esses experimentos já foram feitos, né? E parece que são consistentes, o sinal é bastante claro, bastante forte. Mas isso não me permite entender, nada disso me permite entender que ele é um sujeito como eu. Essa é uma escolha muito geral, muito genérica, muito comum de supor que a outra pessoa é uma pessoa como eu. Ou que o cachorro, ele tá com fome, que ele tá com medo de mim, que ele gosta de mim, que ele me ama. Que ele tá muito contente, né? Com base no comportamento dele, eu chego a essas conclusões. E eu não suponho que ele é tipo um robô que simplesmente segue uma programação. Eu
suponho que ele tem uma subjetividade, que ele sente algo parecido com o que eu sinto quando eu estou com fome, ou com medo, ou estou entusiasmado, eufórico, né? A minha escolha metafísica em relação a isso é as outras pessoas, os cachorros, os gatos, né? Somos todos dotados de mentes. Todos nós somos capazes de ter sensações relativas à nossa perspectiva única no mundo. Ainda que eu não saiba exatamente o que é esse mundo, né? E, claro, tem outras soluções metafísicas. Não, eu posso ser a única coisa que tem mente nesse mundo, todo o resto são zumbis, são máquinas, ou ainda são projeções da minha mente. Eu não sei há quanto tempo eu existo, eu posso existir há 3 segundos, ou seja, na verdade eu não existia quando eu estou imaginando que esse vídeo começou a ser gravado, né? Mas, claro, agora, nos últimos 3 segundos, eu fui gerado, criado, alguma coisa assim, com as memórias daquele passado. E de que eu estou continuando além, né? Então, tem muitas maneiras de se dar uma explicação consistente para o que é. Mas a gente tem que fazer uma escolha. A escolha mais comum e menos maluca é achar que não, as outras pessoas são pessoas que nem eu, né? E em relação aos fenômenos psíquicos, aos fenômenos parapsíquicos, aos fenômenos sobrenaturais, né? A minha escolha metafísica é pressupor que, ok, há outras hipóteses possíveis, ou que podem ser talvez tão coerentes quanto, mas eu opto por acreditar que os fenômenos ditos sobrenaturais são fenômenos naturais, só que não são bem compreendidos. E aí é o ponto que eu queria chegar. Eu, na verdade, desde a infância, então, meus pais me levavam na Umbanda, depois eu fiquei com nojinho dos perfumes e coisas da Umbanda, e aí fui para a Igreja Católica, porque era só ir na missa, aí descobri que não conseguia acreditar em nada daquilo, e acreditei tanto nas críticas da Igreja Católica à Umbanda, quanto nas críticas da Umbanda à Igreja Católica. Me pareceu que ambas estavam certas ao dizer que o outro estava errado. Deixei de ir em ambas, deixei primeiro de ir na Umbanda para ir na Igreja Católica, depois deixei de ir na Igreja Católica. A minha mãe disse que eu tinha que ter alguma religião, alguma prática religiosa, aí eu fui no Espiritismo, então tive muito contato com as crenças umbandistas, católicas e espíritas. Na verdade, as crenças católicas eu vim a conhecer mais durante o curso de filosofia, quando eu estudei filosofia medieval, né? Mas aqui medieval é um período muito grande, considerado como medieval, que pega um pouco do final da antiguidade e pega já partes da era moderna ou até mesmo contemporânea, que pega um pouco dos estudos sobre filosofia medieval feitas por medievalistas já fora da Idade Média. Mas enfim, e aí claro que aí que eu conheci a sofisticação da crença católica. Bem mais recentemente eu descobri mais ou menos algumas coisas sobre as crenças protestantes. Muito mais recentemente comecei a entrar em detalhes do texto original do Velho Testamento, dos textos originais do Novo Testamento, a questão histórica e a questão da tradução correta, vamos dizer assim, o quanto a tradução controlada pelas igrejas esconde muita coisa, né? Tipo, Yahvé, eu isso, eu aquilo. Eu quer dizer, eu isso quer dizer Todo-Poderoso, eu aquilo quer dizer o Altíssimo, ou na verdade era um nome próprio e se resolveu interpretar que tem esse sentido,
O Yahvé é aquele que é, em português até rima, né, um pouco. Então tem essas obscuridades sobre os textos, né? Então muito mais recentemente eu me detive sobre isso. E temos, já passa das 10. E temos também então a questão da crença em mundo dos espíritos, em vida após a morte, claro, da mesma tradição católica e protestante, só que não é como a maioria dos cristãos católicos e uma boa parte dos protestantes não acredita naquilo que aquelas religiões às quais eles dizem que fazem parte, dizem que é. A maioria das pessoas não acredita que a pessoa fica em stand-by até o juízo final. Essa questão do juízo final também não é assim tão presente, principalmente para os católicos, não é muito forte. E então a maioria dos cristãos meio que acreditam em espíritos por aí. E os espíritas têm vários graus de compreensão sobre isso. E aí a questão fundamental é, mas se existem espíritos por aí com todos esses poderes, com todas essas possibilidades de interação, né, e se o mundo espiritual é tão complexo, né, uma coisa está mal explicada, que é para que tem a vida material. E em tese, eu acho que não seria tão difícil de dar uma boa explicação para isso, né? Explicações que eu já ouvi que achei interessante. A vida material encarnado, ela é mais estável, né? E aí tu consegue plasmar mais conhecimento. Mas aí outro vai dizer que tu tem um período em que tu pode estudar antes de reencarnar ou ressomar, como diz o pessoal do Valdo, né? Então, aparentemente, a pessoa que não está encarnada, ela tem até mais recursos intelectuais, né? Que aí, claro, vão ser limitados pelo corpo no qual ela... E também pela cultura da época em que ela encarnar. Mas tem toda essa comunicação, tem muita fofoca, segundo eles contam, entre o mundo espiritual, os mundos, os vários níveis, as várias dimensões do mundo espiritual e o mundo material. Mas assim, geralmente quando tu vê alguém dando um recado do mundo espiritual, eles nunca dizem nada que a gente já não sabe. É porque a gente não tinha condições de entender. É porque não estava no nível vibracional capaz de entender. Porque... Tem muitas explicações que não fazem muito sentido, porque, a rigor, algumas coisas são muito simples, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que até me preparei aqui, separando uma lapiseira e um livro. Então, é um livro da Jane Austen. Na verdade, não é um livro da Jane Austen, é a coletânea das obras completas da Jane Austen. Só que como tá velho, né? E agora eu já leio só no Kindle, eu vou pegar aqui uma página aleatória, é a página 421, que no caso é Pride and Prejudice. Meu Deus, Pride and Prejudice, vem aqui. É a primeira, se não me engano, é aquela do como é que é? O cara está do lado errado dos 5 e 30 anos. Sobre o Coronel Brandon. Que ele é um já cara meio velho, de 35 anos. Ele está do lado errado dos 35 anos. Poderia verter para o português como... traduzir para o português como ele está 35 anos mal vividos. Eu interpretei assim, né? Mas enfim. Então, o primeiro é... Como é que é? Sense and Sensibility, ou seja... bom senso e sensibilidade, uma coisa assim. Pride e Prejuízo é mais fácil, né? Orgulho e Preconceito, a tradução é mais tradicional, mas então aqui na página 421, até vou tirar os óculos para não se dizerem que alguém conseguiu ver o reflexo aqui nos olhos, ou nos meus olhos também, mas acho que não tem definição bastante. E eu vou escrever aqui, e é o fim, é a última página. Então, o primeiro fenômeno altamente improvável. Eu peguei uma página aleatória e foi justamente a última página do Pride and Prejudice.
E aqui do lado do finis que está escrito, eu vou escrever uma sequência de letras e números. Botar as letras todas em letras maiúsculas e os números, enfim, normais. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, tá? É só letras e números. Ficaria imensamente mais difícil se eu colocasse, sei lá, símbolos, né? Se tivesse letras maiúsculas e minúsculas. Mas assim, é um código que em tese seria bastante fácil de quebrar. Mas, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres eu escrevi na página 421, estou me demorando aqui, né? E vou fazer a seguinte desafio. Eu vou tentar uma vez por dia, uma vez por semana, de vez em quando, eu vou tentar dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou lembrar, né? Que é na página 421, o finalzinho de Pride and Prejudice, se eu não me lembrar qual é a página, eu vou lembrar que é no final de Pride and Prejudice, dessa edição aqui, eu escrevi 8 caracteres. Então, se há espíritos, não seria difícil para algum ter algum acesso espiritual. Eu não sei como é que o espírito vê, né, já que ele não tem olho. Aí tem a teoria do perispírito, que é uma espécie de corpo que a alma usa quando não está no corpo. Aí tem outras teorias também, que tem como é que é? A primeira dessoma e tem a segunda dessoma, enfim, que aí o cara está plenamente lúcido. Mas não vem ao caso. A questão é que, de modo geral, se aceita que pessoas que já morreram ou que ainda não renasceram, algumas delas estão lúcidas e conseguem ver coisas e conseguem relatar. Então, por que não consegue quebrar um código como esse? Assim, a questão básica é que, se isso funciona, isso é uma tecnologia altamente valiosa, tipo armas nucleares, muito poderosa, né? Para o bem ou para o mal, aquela ideia também, né? Se pode fazer o bem, pode fazer o mal, tipo um remédio, né? Então, se isso funciona, as nossas formas de, por exemplo, senha de computador, né? E todas elas são quebráveis. Então eu pago lá Eles dizem que o pessoal de algumas religiões, tipo Umbanda, são tipo pistoleiros. Eles fazem as coisas por dinheiro. Até não sei se fazem, né? Eu não me lembro de... Não sei se os meus pais pagavam para fazer trabalhos, né? A favor de alguma coisa, tipo melhorar na carreira, ou para atrapalhar uma outra pessoa, atrapalhar um concorrente, alguma coisa assim. E até tem a piada, né? Se macumba, no sentido de trabalho espiritual, funcionasse, o campeonato de futebol da Bahia terminaria sempre empatado. O que não é verdade, porque, enfim, as entidades espirituais podem umas ser mais fortes que outras, mas não é essa a minha questão aqui. A minha questão é... não haveria nenhum problema em se contratar, então, uma dessas entidades que trabalham por dinheiro através de um... Não, aí não sei se a entidade trabalha por dinheiro, ou se é o cavalo, ou o dono do terreiro, alguma coisa assim que trabalha por dinheiro, mas daria para contratar para, sei lá, quebrar a senha de alguém, né? Sei lá, a senha da... Primeiro para descobrir a conta e a senha, sei lá, de um bilionário, de um milionário que tem contas numeradas na Suíça. Nem sei se ainda existe essa figura, né? De total anonimato, parece que não tem mais. Mas daria para descobrir muitas coisas muito concretas, muito objetivas, como, por exemplo, aquela sequência de 8 caracteres que eu escrevi ali.
Então, e isso seria fácil de documentar. Então, fica aquela hipótese. Então, parece que essas coisas não são de verdade, porque eu não tenho nenhum registro de que alguma vez tenha sido feito. Teoria da conspiração, não, isso é possível, é dominado pela CIA e pela sucessora da KGB lá na Rússia, e sei lá qual é o nome do órgão na China, e o MI5 britânico, ou o MI6, que seria o mais secreto ainda, tanto é que não é o oficial. Outra hipótese ainda, não, é que existe uma barreira, isso é proibido. Não, peraí, tanta coisa é permitida, né? Supostamente é permitida, por que isso não seria permitido? É porque o, o médium que se mete com essas coisas, ele não é confiável, ou seja, às vezes funciona, às vezes não funciona, e aí toda vez que foi testar, o cara já estava perturbado, sei lá o quê, e aí o resultado não deu certo, aí ele tentou falsificar, mas ele tem poderes, só que quando tu vai testar, aquele que se submete a ser testado é porque já está perdido, né? Como se não tivesse os que se submetem a ser, entre aspas, pistoleiros e que parece que funciona, as pessoas pagam boas somas em dinheiro, e mais corrompido que isso desde o início é difícil, né? E parece que eles continuam tendo sucesso. É só quando vai pesquisar que a coisa degringola, né? Tinha até aquele... É um cara até meio parecido com o Valdo Vieira, que tinha uma oferta de, sei lá, $1 milhão para quem conseguisse provar um efeito dentro das formas controláveis que ele ia propor. Ele tinha lá uns critérios. Por que não se tem essas provas cabais se o sinal é supostamente tão forte? O que eu quero dizer com um sinal tão forte? Não é aquela história do, não, eu vou aqui colocar uma energia, aí a tua dor de cabeça vai melhorar um pouco. Eu não estou dizendo que ela vai passar, eu estou dizendo que vai melhorar um pouco. Ou seja, tem uma grande chance da pessoa dizer que sim, né? Ou 50% das vezes diz que sim, 50%, ou das vezes não, das pessoas dizem que sim, 50% das pessoas dizem que não, e a gente desconsidera as que dizem que não. E isso seria um sinal fraco, né? Não, supostamente, voltando lá ao exemplo do Dr. Fritz, ele enfiava coisas nas pessoas e curava muitas delas, e supostamente nenhuma ou raramente alguém morria claramente em decorrência de infecção, e também as pessoas aparentemente não sofriam muito durante os procedimentos, né? Aguentavam, sei lá, cirurgias cranianas, inclusive, né? Com a faquinha chegando no osso, ou com, enfim, com vários procedimentos que, de modo geral, seriam muito dolorosos, as pessoas não ficariam tão impassíveis, né? Mesmo que elas estivessem tentando suportar a dor, e é uma dor muito intensa, se ela se atinge o periósteo, dói muito, né? Depois que cicatriza e não tem mais periósteo, ele morreu, não sente mais nada, ou quase nada. Mas enquanto na primeira vez que tu corta e atinge o periósteo, é o que faz uma fratura doer tanto, né? É uma região muito sensível, muito enervada. E as pessoas suportavam aquelas cirurgias, aparentemente sem sentir nada, ou mesmo que sentindo alguma coisa, não reagindo proporcionalmente ao grau de agressão física. Então, haveria formas de mostrar isso de maneira controlada, com estatísticas, né? E eu nunca vi nada disso, né? Até as pessoas então estão convidadas a quebrar o código, lembrando, tá na página não sei qual, mas é no final da Pride and Prejudice, dessa edição aqui,
não sei bem qual é a edição, mas é a imagem do filme lá da Pride and Prejudice. E então podem me quebrar aquele código e podem também me mostrar que tem uma publicação tal e tal. Eu prometo que lerei com atenção, com carinho, desde que seja em português ou em inglês, ou sei lá, em espanhol, né? Ou se for eletrônico, eu posso colocar, sei lá, qualquer coisa e coloco no Google Tradutor aos pouquinhos e consigo ler. Então, esse é o desafio pragmático, científico, ciente de que mesmo um modelo científico aquele, ele pode só verificar um certo sinal, a teoria sobre isso pode exigir maiores esforços, né? A gente já tem um monte de teoria, sei lá, tem a teoria dos hindus, a teoria dos budistas, a teoria dos espíritos, a teoria da conscienciologia do Valdo, a teoria, sei lá, do pessoal que diz que são entidades de outros planetas, com cara de leão, com cara de pássaro, com cara... tem de tudo, sabe? E a princípio não estou descartando nenhuma delas e não descarto que seja uma combinação de várias delas e não descarto que todas elas toquem um pouco em algum grau de realidade em relação a este mundo natural estendido, né? Ou, né, da simulação. Então tem vários programas rodando ao mesmo tempo. Alguns deles têm conexão. Aqui eu voltei às explicações metafísicas, né? A questão é, dá para dar uma explicação metafísica muito diferente da outra e as duas serem compatíveis. Então, são modelos, são formas básicas que podem ser mais práticas ou menos práticas, né? Aí é um outro tipo de juízo, não é tanto se ela é verdadeira ou falsa. Mas tem alguns detalhes que, em tese, são objetivos, né? Então, esse fenômeno aqui, por exemplo, ele é muito consistente. Ah, tem uma explicação quântica aqui, tarará, tarará, e cada fenômeno quântico é incerto, mas são tantos trilhões de fenômenozinhos envolvidos neste fenômenozão aqui, neste macrofenômeno, que ele é muito estável, ele é muito previsível, né? Ele não vai... o negativo com o positivo, ou o norte com o sul, não vai repelir, né? Isso não vai acontecer. Então, dentro dessa perspectiva que nega um dualismo, né, de fenômenos naturais e fenômenos sobrenaturais, fica esse questionamento, cuja conclusão provisória é: olha, enquanto não existe um consistente... Bom, pode haver, sei lá, uma experiência pessoal para alguma pessoa que lê muito convicto, mas claro, ela própria tem o direito de ficar em dúvida de vez em quando, assim como ela pode ter o direito de ficar absolutamente convicta, né? E ser falso. Mas a atitude geral da igreja, da concepção pragmática de Jesus, ela é bastante agnóstica em termos metafísicos e ela é bastante cientificista em relação aos fenômenos dentro de cada modelo. Então, dentro do modelo materialista, se existe um mundo espiritual, ele faz parte de uma certa continuidade. Pode ser que haja uma primazia do mundo espiritual sobre o mundo material, mas ainda assim precisa haver uma certa relação. Se não há uma relação, então é como se houvesse mundos paralelos que podem inclusive não ter relação. Então, a minha mente, em tese, não tem relação com o meu corpo. E aí eu não consigo explicar como é que eu mexo a mão. É necessário que haja uma conexão, que seja pressuposto alguma conexão para que a minha alma possa atuar no meu corpo e o meu corpo possa impressionar a minha alma.
Ah, são independentes, são espelhados. Tá, é uma forma estranha que metafisicamente é possível, então é uma coincidência de que tudo aquilo que acontece com o meu corpo também acontece com a minha alma, mas não há uma relação intercausal entre ambas. Tem uma outra coisa, tem mais dimensões que atuam, e essa outra coisa que atua tanto na minha alma quanto no meu corpo. É possível também. Mas, enfim, a teoria, por exemplo, dos espíritos é que existe uma espécie de caixa de engrenagens, né? Então, tem o corpo material e tem como é que é, o corpo perispiritual, que, por sua vez, está conectado com a alma. Aí, conforme a versão, tem 2 corpos espirituais, tem 4 corpos espirituais, tem 7 corpos em geral, acho que do físico até a alma superior. Tem a versão em que tem um eu superior, tem o eu inferior, tem o eu médio, tem o eu mais ou menos, tem o eu à esquerda e à direita, tem várias versões. Mas a ideia básica é de que existe uma relação entre elas, né? Então, se existe uma relação entre elas, é de se supor que existe um substrato mais básico que conecta todas essas realidades ou corpos ou expressões, que o que é importante é a alma. Mas claro, aí essas palavras têm origens diferentes, né? Então, psique, alma, mente, ânimo, são, são palavras de diferentes origens, eventualmente foram usadas juntas, com significados mais ou menos especializados, mas um autor usava A no sentido X e B no sentido Y, e o outro usava ao contrário. Então tem todas essas confusões da linguagem, né, e da história, mas ainda assim é de se pressupor que isso seja inteligível. Até não me parece muito complicado. O que me parece bastante frustrante é que não há publicações demonstrando experimentos bem realizados, bem. Claro que isso pode ser medo de como é que é? Um cientista sério, ou que quer, enfim, ganhar um emprego numa universidade ou num instituto de pesquisa, não vai se meter com essas coisas, né? O cientista sério que se mete com essas coisas, ele é desacreditado. Mas onde é que estão essas publicações pouco acreditadas? O exemplo seria também a questão, por exemplo, da homeopatia, né? A homeopatia funcionando para cães e gatos, né? Ainda assim, é difícil fazer o duplo cego, né? E, e aí sempre fica aquela suspeita. Na verdade, esse pessoal gosta de acreditar nisso. E por isso eles acreditam e começam até a fazer umas pesquisas mal feitas que parece que dão resultados bastante marcantes. E ao mesmo tempo a gente pode dizer, bom, tem pesquisas que pareciam que tinham sido muito bem feitas e que a gente descobriu que tinham furos enormes, né? Tem uns escândalos aí na psicologia recente que é uma pesquisadora com um nome meio italiano, mas acho que é de Harvard, tem umas coisas bem confusas. Não, é bem claro, na verdade, né, que houve fraude. Aí se foi ela que fez a fraude, se foi o técnico que fez a fraude, aí o pessoal fica jogando a culpa um para o outro, né? Então, claro, a própria ciência é bastante controversa, mas essa coisinha aqui funciona. Essa coisinha aqui está funcionando. Tudo isso está passando por um sistema que é bastante trabalhoso e complicado de fazer. Muita gente muito especializada faz um pedacinho muito bem para isso tudo funcionar. Então, em tese, essas coisas que tratam os católicos, os protestantes, os espíritas, os umbandistas, os quimbandistas, os conscienciólogos, todos eles tratam com teorias diferentes, bastante estranhas, algumas bastante onerosas, dessas questões,
E essas duas últimas que eu falei, espiritismo e conscienciologia, têm uma pretensão de investigar isso cientificamente, mas eu não vejo essas, pode ser que exista, né? Mas eu não vejo essas pesquisas com esses rigores básicos, né? Vamos provar o beabá. Agora vamos provar uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Vamos montar um experimento mental básico, né? O experimento mental básico que eu brinco se a gente pudesse trocar antes do nascimento a alma que ia para o Hitler pela alma que ia para o Gandhi e trocar a alma que ia para o Hitler, trocar as almas que ia para o Hitler e para o Gandhi, a gente troca. Será que daria grande diferença? Porque, qual é o experimento mental aqui? É pensar, afinal, qual é a diferença que a alma faz? E aí leva a outras considerações, tipo, tá, se faz alguma diferença, como faz diferença? Então, claro, tem toda uma teoria de que o espírito evolui durante muitos milhares ou milhões de anos, e aí ele tem algumas coisas que ele não lembra, mas ele lembra. Aí já começa a ficar meio enrolado. Mas pode estar tudo bem, porque algumas coisas desse trocinho aqui são bem enroladas. A nossa teoria atual não explica tudo melhor do que a teoria anterior, né? Então, a vida é difícil, a ciência é complicada. Os livros, textos fazem simplificações, às vezes essas simplificações vão ao nível da coisa francamente errada mesmo. E, claro, esse tipo de problema poderia ou não seria diferente com os fenômenos paranormais, né? Que são fenômenos normais, não dessa física em tese, né? Como é que é? De das 4 forças elementares, uma delas a gente não tem certeza se é uma força, a gravidade, né? Mas em tese, pelo modelo geral da mecânica quântica, deveria ser uma quarta força também, determinada por partículazinhas por aí, né? Mas enfim, claro que também tem a questão, eu já estou me alongando muito, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu pretendia fazer. Tem o problema de que, de modo bem elementar e fundamental, né, nós não sabemos se a teoria material que nós temos hoje está certa. Se a gente for pegar a história da ciência, a gente pode dizer, bom, a gente provavelmente está errado. Mas será que uma futura teoria seria radicalmente diferente? Uma perspectiva completamente diferente? É possível. Será que um dia a gente vai conseguir resolver o paradoxo entre mente e corpo? O problema da mente e corpo, ele não é resolvido, por exemplo, pelos espíritas, nem pelos conscienciólogos, nem por sei lá o quê, porque, enfim, é um problema metafísico, né? Bom, tem a opção de considerar que se a gente não pode reduzir a mente ao mundo material, ou com isso se perde alguma coisa fundamental, e aí a explicação é insatisfatória, ela não explica os fenômenos que tem que explicar, a gente poderia tentar o contrário. A gente utiliza a mente como referência, e aí, alguma maneira, as mentes interagem entre elas, e isso permite explicar, em última análise, até mesmo o mundo material. Então, através da intersubjetividade, a gente explica a subjetividade, a relação entre as subjetividades, poderia explicar o mundo material. É um pouco aquela ideia muito peculiar do como é que é mesmo? Berkeley, né? O Berkeley, ele é um empirista, entre aspas, idealista. Então, a realidade material
é a realidade das coisas pensadas por Deus. E nós, que também temos como base da nossa existência sermos pensados por Deus, nós somos capazes de ver as coisas que são pensadas por Deus, que seria a realidade objetiva, e nós temos os nossos próprios delírios e alucinações. Então, que são as coisas que são imaginadas apenas por aquele sujeito, né? Tá, e aí a gente poderia sofisticar o modelo dele, não me lembro dele ter escrito sobre isso, que tem, sei lá, a histeria coletiva, a folie à deux, né, que duas ou mais pessoas, ou um grupo religioso, por exemplo, conseguem delirar coisas que não existem de verdade, mas que o reforço social naquele grupo permite que as pessoas levem aquilo muito a sério, tem muita forte convicção, como a gente tem convicção deste fenômeno aqui dos ímãs, né? E que, claro, em algum, assim, o grosso não deve estar errado, mas muitos detalhes podem estar muito errados. Ou estar sutilmente errados. Também pode ter um pequeno detalhezinho, por exemplo, será que a gravidade é sempre constante, independente das distâncias? Então tem essas hipóteses atuais conflitantes, talvez as duas estejam erradas, né, que é tanto da matéria escura, que não teria interação eletromagnética, e aí fica difícil de detectar, ou impossível, e da teoria da gravidade modificada, acho que é mais ou menos assim que se poderia traduzir. A que está menos absurda é a da matéria escura, mas ela própria tem esse elemento bastante complexo. Algumas galáxias parece que têm matéria escura, outras não. Enfim, eu peguei um exemplo horrível, porque a astrofísica, ou como é que é? Cosmologia, não, eu não me lembro agora. É uma área que está muito controversa, que temos brinquedos novos que bagunçaram todo o coreto, né? E tem toda a briga de que, mas qual seria um experimento que deixaria isso claro, né? E muitas vezes o que se propõe não são experimentos que resolveriam grandes problemas, mas são experimentos que custam uma fortuna para provar uma coisa que é relativamente irrelevante, mas que, enfim, são coisas que são fáceis, apesar de caras de fazer, e que pode ser bom que sejam feitas, apesar de serem muito caras, porque, enfim, vai dar muito emprego e também conseguir os recursos para fazer uma obra gigantesca é um exercício de poder, etc, etc. Mas para esses experimentos aqui básicos que eu estou propondo, é só pagar um pistoleiro, entre aspas, né, para quando eu for abrir aqui, vamos ver se eu consigo abrir de novo aqui. Era 400 e alguma coisa, finalzinho. Como é que é essa contagem de página? Então, vamos lá. Pride and Prejudice. 400, 445, 421. Aqui, 421. Estou lendo de novo a sequência de letras e números. Acredito que dê um forte sinal psíquico aqui para as pessoas poderem olhar. E vou tentar uma vez por dia ou por semana, enfim. O desafio fica em aberto. Ver se alguém... É claro, o vídeo será visto por 5 ou 20 pessoas, né? E dificilmente muitas vão sequer chegar ao ponto ali em que eu faço o desafio. Mas talvez eu coloque na descrição esse detalhe, fique o desafio.
É uma coisa muito simples e claro, né? Se alguém conseguir olhar ali, eu vou ficar muito preocupado quando eu for digitar qualquer senha, né? Porque em tese qualquer senha pode ser quebrada através de um caboclo, Exu, alguma coisa assim, né? Então era isso para hoje. Mais uma mensagem de paz e prosperidade da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, que não tem muita igreja e não tem Jesus, ou não tem muito Jesus e tem muito pragmatismo, né? E aí, em relação aos fenômenos sobrenaturais, acredita que eles são, se existem fenômenos naturais, não no sentido de que são delírios, né, explicados pela psiquiatria apenas, mas de que se eles existem realmente como algo que tem toda uma realidade intersubjetiva ou mesmo objetiva, né? Aqui tem o problema do dualismo mente e objetivo, né? Mas em tese tem que ser o mesmo substrato, né? Pode haver a primazia da matéria, então mesmo a alma é uma espécie de, de corpo, né? Ou mais possivelmente, se a gente der, como nós somos consciências, se a gente der primazia para as consciências, então a consciência talvez seja a realidade fundamental sobre a qual, de maneira consistente, não aleatória, não trivial, o mundo material está amarrado, né? E deve ter uma utilidade que justifique a gente ficar duplicando os mundos, né? Então tem o mundo espiritual e tem o mundo material. Por que tem dois mundos, né? Então é um mundo só e que tem uma, como é que é? Sandbox, tem uma caixinha de areia da pracinha onde a gente faz algumas brincadeiras específicas, né? Pode ser. Pode ser que não faça sentido além de um certo ponto, então por isso que parece que não faz sentido, porque de repente para quem está interessado nesse vídeo, talvez o mundo material seja quase no limite da utilidade para suas experiências. Pode ser que seja um lugar de segurança, então a matéria daria uma certa estabilidade que se a pessoa, como alma, é ainda muito confusa, então ela precisa usar de um corpo com toda essa trabalheira de nascer e durante a maior parte da história morrer antes do primeiro ano. A maioria das pessoas morria antes de completar um ano. É muito impressionante, é incrivelmente oneroso, e é incrivelmente impressionante que a gente só agora consiga ter, sei lá, 8 bilhões de pessoas, né? Porque, enfim, era muito ineficiente. Mas, claro, né, para quem tem toda a eternidade para fazer essas experiências, essa questão de eficiência pode ser meio irrelevante, né? Também me irrita uma coisa, eu já devia ter terminado o vídeo, que é por que tanta assistência? Por que a assistência é tão importante, né? Porque se fosse importante a assistência, então haveria maneiras muito mais eficazes do que depender da gente, né? Tá, hipótese que eu já me respondi para mim mesma, que não, a assistência não é importante para quem está sendo assistido, é para quem está tentando assistir, às vezes atrapalhando, né? Enfim, como eu sou bom de dar respostas, como é que se diz, metafísicas, eu meio que consigo justificar qualquer coisa, o que me deixa sempre muito desconfiado em relação à minha facilidade de inventar uma explicação, ou de aceitar uma explicação, ou de aceitar 3 ou 4 explicações contraditórias, né? Por exemplo, 1 hora e 23 minutos. Por exemplo, as pessoas que fazem relatos do mundo espiritual dão relatos muito absurdamente diferentes, contraditórios. Tanto é que a gente tem a versão do juízo final, com as almas em stand-by, tem a versão dos espíritos por aí, tem, enfim, muitas versões. Mas um pouco assim, as versões muito loucas, né, muito diferentes,
por exemplo, das pessoas que não têm especial crença religiosa, é só aquela, e tem experiências de quase morte e relatam coisas fantásticas, né? Me lembra um pouco o problema na época das navegações, das grandes navegações, os relatos muito malucos do pessoal que foi na África ou que foi aqui nas Américas, e aí descreviam. O cara efetivamente foi no outro continente, só que aí quando ele conta coisas muito fantasiosas, né? Que a gente pode pensar, bom, de repente quando ele foi era assim, é uma hipótese. E outra hipótese, o cara viajou, né? O cara viajou não no sentido de que ele foi, sei lá, na África ou foi nas Américas. Né? Viajou no sentido de que ele, ao rememorar, ele exagerou um pouco para ficar mais interessante para as pessoas lerem, né? E, enfim, a gente não tem na memória um vídeo, né? A gente, como é que foi mesmo? Aí eu lembro mais ou menos, só que agora ao contar eu coloco detalhes que não tinha na experiência original. Isso vale para sonhos e vale para viagens e vale para discussões. Mas tu disse tal coisa, eu me lembro. Não, eu não me lembro de ter dito assim. E eu não sei qual dos dois está certo. Né? E pode ser que nenhum dos dois seja certo. Bom, esses são elementos que devem ser levados em consideração. A memória ela é bastante frágil, né? A identidade é bastante frágil e é difícil de acreditar que a gente consiga ter lá grande identidade ao longo de uma vida longa, quanto menos ao longo de muitas vidas. Então, a própria noção de sobrevivência de alguma coisa ao longo de várias vidas, ela, digamos que ela esteja certa, ela sugere em si mesma uma grande ilusão. Né? Então, pode ser que tenha todas essas maluquices aí de vida após a morte, antes da morte, período intermissivo, lá dos conscienciologistas, mas a grande ilusão aqui é que a gente é a mesma pessoa, porque, enfim, eu até já falei isso num outro vídeo, né? O Regis é uma identidade que, por definição, não existia antes de eu nascer, e mesmo depois que eu nasci, ela levou, sei lá, uns 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, talvez, para tomar uma configuração mais ou menos estável, que pode ser alterado, sei lá, por um AVC, um acidente, uma situação traumática, nem precisa ter trauma físico, pode ser só, sei lá, eu vejo uma coisa muito terrível, ou eu sofro alguma coisa muito intensa. Essa personalidade pode ser destruída e surgir uma outra coisa que tem certa relação, mas que é outra, né? A gente pode entender cada nascimento e morte, se existe isso, como um trauma gigantesco, né? E aí é difícil de acreditar que haja uma continuidade. Então, digamos que eu fui uma mulher há 500 anos, agora eu sou esse cara aqui, e daqui 500 anos eu sou, sei lá, um não binário. Por que eu estou dizendo que eu sou um desses três, ou os três, ou que eu fui, né? Porque são muito diferentes. A gente já faz isso, esse exercício, quando eu digo, quando eu tinha 5 anos, ou vou dar um outro exemplo que eu digo muito, né? Eu dizia que eu era colorado, torcedor do Internacional, muito antes de eu saber o que é um time de futebol, o que é um jogo de futebol. Né? Eu brinco que eu fui batizado como colorado. Mas eu não tenho mais a experiência eu tenho uma lembrança disso acontecendo, mas eu não sei se quais elementos dessa lembrança são verdadeiros. Então tem bastante forçação de barra em dizer que era eu lá. Mas enfim, uma forma bastante simples de entender que sim, era eu lá. É talvez a hipótese metafísica menos onerosa, ou seja, existe uma substância que é a mesma substância que se altera
de seus acidentes, as suas lembranças, as suas capacidades ao longo do tempo. E digamos que eu vivo até os 90 anos, os últimos 5 anos com algum tipo grave de demência, né? Então, é meio estranho dizer que eu sou a mesma pessoa que eu sou agora, ou que eu agora sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 3 anos, né? E também é mais difícil ainda, tipo aquele A maior que B, B maior que C, né? E, portanto, A maior que C. Fica muito mais difícil de conectar a criança de 3 anos, Regis, com o adulto senil Regis de 90 anos. Mas enfim, e mais ainda com a, sei lá, com a Maria de há 500 anos e com o Dercy daqui 500 anos. Mas enfim, essas são questões a serem discutidas pelo Darcy.